Fábio José Damasceno nasceu em 1º de junho de 1964, em São João del Rei, Minas Gerais. Passou sua infância e início da adolescência na cidade de Conceição da Barra de Minas. Filho de José Gonçalves Damasceno e Maria da Conceição Silva Damasceno. Irmão de Flávio, Fausto, Fabiano, Luciana e Lucimeire. Aos 17 anos, entrou para o Seminário Arquidiocesano Santo Antônio da cidade de Juiz de Fora. Recebeu o sacramento da Ordem no dia 15 de outubro de 1988, iniciando assim sua vida sacerdotal como vigário paroquial na paróquia de Santana, em Barroso. Quando você me pergunta sobre sacerdote, eu vou lembrar de uma homilia, uma vez que eu ouvi do Dom Gil, na Catedral em Juiz de Fora, num dia de Nossa Senhora de Fátima. Era uma primeira missa de um padre e ele falava que ser padre é uma missão parecida com a de Maria. Maria, dentro da ladainha, a gente chama ela de porta do céu. E aí ele fez essa comparação, ele trouxe a ideia de que o sacerdote é a porta do céu. Lógico, em grandezas diferentes com relação a Nossa Senhora, porque não há o que comparar, né? Mas o sacerdote também, quando ele, na pessoa de Cristo, está ali no altar, fazendo o que tem que fazer, né? Cumprindo com os ritos e trazendo Cristo para os homens, ele abre a porta do céu para nós. Então o sacerdócio tem muito dessa missão de levar os homens a Deus e também trazer Deus aos homens, né? A partir da Eucaristia, dos sacramentos, a missão dele de estar perto do povo, de ouvir, aconselhar, ser amigo, além das coisas internas, sacramentais, levar a igreja para fora, levar o Cristo a quem precisa, fazer da fé o que ela de fato deve ser, como São Tiago diz, né? Algo que seja obra, prática, mais do que um ritualismo, ser uma fé, levar uma fé, ensinar um Cristo, que é um Cristo que está perto dos outros. Eu acho que o padre, quando está próximo do povo, ele também exerce isso muito bem, não somente dentro do ambiente da igreja, mas também no âmbito externo, quando ele se aproxima das pessoas, do enfermo, visita o enfermo, vai a um hospital, frequenta um asilo, atende as pessoas, ele também está realizando ali a missão dele, que é ser Cristo, né? Ouvir, ajudar, ser atento à necessidade. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. O padre Fábio chegou em Barroso no final de novembro de 88. Ele chegou no último domingo de novembro, era a festa de Cristo Rei. Quando entrou na igreja, não teve muita preparação não, mas o povo já se encantou com ele quando ele cantou. A primeira vez que eu vi o padre Fábio foi numa missa lá no meu bairro, São José. O padre Pedro estava celebrando e o padre Fábio era diácono. E logo depois veio a notícia de que ele seria o vigário paroquial de Barroso. Então, num primeiro momento, o padre Fábio para nós era um padre fora daquele estereótipo que a gente tinha do padre, não é? O cônego de Arola, o padre Pedro, ele sempre de batina, os dois. E o padre Fábio vem num outro estilo. Então, num primeiro momento, ele choca um pouquinho aquela forma como a gente via o padre. Mas a primeira coisa que eu acho que o padre Fábio, como ele impactou minha vida, impactou Barroso, foi pela fala. O padre Fábio sempre teve uma fala assim iluminada, uma fala poderosa, né? Uma fala forte. E eu acho que é aí que o padre Fábio começa a ganhar a população com esta fala, né? Uma fala assim muito ungida, muito forte. Então nós ficamos um ano junto em 89. Trabalhamos junto, ele me ajudava, a gente combinava junto, né? Missa nos bairros, vias sacras,
palestras, ciclos bíblicos, tudo. O Padre Fábio era muito dinâmico, então ele ajudou muito. Depois eu fui mandado para São Vicente de Minas, ele ficou aqui e tomou posse de 1º de janeiro, na missa das 10. Eu nunca pensei nem que eu viesse para Barroso, né? Me coloquei muito diante de Deus numa situação de obediência. Que Deus me conduzisse para onde Ele achasse que eu fosse útil e onde eu pudesse trabalhar e fazer frutificar aquilo que Deus me deu como talento. Foi um período muito abençoado, porque eu tive contato direto com o Padre Pedro Jesus Vierman. Ele me ensinou muito. Então, com ele eu aprendi bastante e aprendi a já amar Barroso e a paróquia de Santana. A dificuldade começou quando o Dom Antônio anunciou que eu seria o pároco de Santana. Senti também uma certa rejeição. Foi assim, esse início eu sentia. Parece que Barroso não me aceita, não quer que eu seja pároco. Foi um momento difícil, porque o Padre Pedro era muito amado em Barroso. Então, quando foi decidido que o Padre Pedro sairia de Barroso, foi uma revolta muito grande. E não era nada contra o Padre Fábio. Era um amor muito grande pelo Padre Pedro, filho da cidade. Cônego Luís quis que ele fosse seu sucessor. Então havia todo um carinho pelo Padre Pedro. E, consequentemente, o Padre Fábio, nomeado como pároco, ele sofre as consequências desse descontentamento. Por isso a posse foi um fiasco. A igreja vazia. Nesse momento o Padre Fábio não foi bem acolhido. E aí o Padre Fábio precisou marcar o seu espaço. E ele o fez com muito trabalho. O Padre Fábio chega como uma pessoa de um carisma muito grande, né? Era um jovem que tinha uma boa comunicação com a juventude, que tinha um carisma no trato com as pessoas. E isso é claro que acaba criando um vínculo. No Padre Fábio, isso me marca muito, a confiança. O Padre Fábio, ele era muito confiante. Ele era muito autoconfiante, ele era muito confiante nos outros e ele era muito confiante em Deus. É uma confiança tríplice aí, né? E isso dava a ele sustento para ele poder ser quem ele era. Mas não era uma autoconfiança egótica, né? Assim, de se fechar no ego dele, a tal ponto que a autoconfiança dele permitia ele fazer tudo o que ele fez. Porque não é uma paróquia, para dizer assim, uma paróquia rica, que nada em dinheiro. E a confiança é que fazia ele. Não vou, e o povo vai me abraçar, e aí o povo realmente vinha, abraçava ele, fazia com que... Porque também sentia nele a confiança, né? Porque a gente não vai abraçar uma causa de alguém, o diálogo de uma liderança política, social, econômica, quaisquer que seja, né? Se ela não transmite para nós a confiança de onde ela quer chegar. E ele sabia onde ele queria chegar em todos os projetos que ele realizou. Então, olha, na confiança aos outros, ou que ele tinha com os outros, é isso a gente percebia no dia a dia com ele, né? Se ele te entregava algo, ele queria aquilo pronto, quais caminhos você tomaria, de que modo, ele não ia te questionar. Ele queria ver os resultados daquilo que foi te passado. E ele não ia te passar algo que ele tinha certeza que você não seria capaz de fazer. Quando eu cheguei em Barroso e tomei posse como pároco em 1990, eu percebia que havia uma dificuldade muito grande, porque a cidade, geograficamente, ela é muito espalhada. Então, comecei a perceber a necessidade da construção de outras igrejas e da criação de novas comunidades para fazer um trabalho de maior atenção e presença na vida do povo. Um desses terrenos era da Igreja de Nossa Senhora Aparecida, no bairro Josefina Coelho de Souza. Depois que o Padre Fábio chegou, foi possível fazer, sabe? Porque ele acreditou na gente. Começando o levantamento das paredes, vamos pedir a Deus que realmente abençoe o nosso trabalho, seja um trabalho de comunidade, que isso sirva para fortalecer entre nós o verdadeiro sentido da vida cristã, que é ser irmão um do outro, na cooperação, na solidariedade. A comunidade só tem sentido de existir se a gente se dá as mãos, trabalha junto, se a gente realmente compreende que a nossa vida só vale se a gente ajuda uns aos outros e se a gente doa as nossas qualidades, aquilo que a gente tem de bom, a serviço uns dos outros. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai-nos, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que pedimos. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós demos muita sorte,
de ter conseguido uma comissão atuante, mais atuante, porque ninguém faz nada sozinho. Oh, até que sabe lá, ó. Foi obra? Você é bom, menino. Tá bom nisso. No alinhamento aqui ainda, hein? Se fosse um violão, era guitarra. Isso aí. Prontinho. Vai falar aí. Então, porque a gente estava realizando sonhos de pessoas que já tinham morrido há muito tempo. A inauguração da igreja foi algo inexplicável, sabe? Foi algo inexplicável para nós, porque quando veio a procissão de Nossa Senhora lá de baixo, sabe? Ah, meu Deus do céu, chegou aqui e eu estava com a chave da igreja. Com o trabalho do povo e da comissão de festas, nós conseguimos terminar a igreja no ano de 2000. Também nessa igreja existe uma imagem colocada no trono que foi confeccionada em São João del Rei, numa peça de óleo bálsamo, que foi retirada da casa da minha mãe, uma casa antiga, e é uma imagem muito bonita, muito singela. Essa imagem foi levada à Aparecida, no Santuário Nacional. Lá nós abençoamos essa imagem. Nós fizemos a entrada, a bênção e a consagração do Brasil na presença dessa imagem, que depois foi trazida e nós entramos em Barroso com uma carreata no dia 12 de outubro, à tarde, e fizemos a entronização solene. A primeira coroação foi feita por mim, pela minha mãe. Então, percebemos assim com muita alegria a grande devoção do nosso povo à Nossa Senhora Aparecida. Então, acho que foi providencial que Deus me desse a oportunidade de construir essa igreja junto com o povo em honra de Nossa Senhora Aparecida. Porque desde criança eu brincava com uma imagenzinha pequena que a minha mãe adquiriu na década de 60, me parece que em 69. Então, ele quebrou essa televisãozinha, né, pequenininha, então só ficou a imagem. E desde que ficou essa imagem, ela sempre acompanhou minha mãe na cirurgia, tudo. Minha mãe foi operada com ela na mão. E depois essa imagem que a minha mãe faleceu ficou com ele. Então ele ficou meio com essa dívida, que ele tinha que construir uma casa para Nossa Senhora Aparecida. Oh, minha Senhora, e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente, todo a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Na nossa missão, na missão do cristão e na missão do presbítero, nós temos 3 dimensões. Tem a dimensão da santificação, que é a vida espiritual, né? O cuidado com a oração, com a espiritualidade. Tem a dimensão do pastoreio, do cuidado, né? Então, nós cristãos todos precisamos cuidar uns dos outros, mas o padre, de maneira especial, é o pastor, é aquele que governa, que está à frente da comunidade. E esta dimensão profética, que é a dimensão de anúncio da palavra de Deus e de denúncia a tudo aquilo que vai contra esta palavra, contra os valores do reino. E o Padre Fábio, ele tinha um carisma especial nessa dimensão profética, porque ele anunciava a palavra com uma unção muito grande, por isso
Uma das marcas, já disse disso, do Padre Fábio, é a pregação. É a pregação. A palavra dele é uma palavra que chegava ao coração das pessoas, uma palavra com conteúdo, mas ao mesmo tempo compreensível, e uma palavra que de fato vinha com sentimentos, não é? Com sentimentos. E essa palavra então aquecia o coração das pessoas. E ao mesmo tempo, anunciando a palavra de Deus, o Padre Fábio tinha esta visão, né? Daquilo que, dos contravalores, daquilo que é contra o projeto de Deus. Ele tinha a sabedoria de perceber isso e colocar com muita força. E por isso, Barroso sentia muita segurança, né, com o Padre Fábio, porque ele sabia interpretar os sinais, né, aquilo que estava acontecendo, e tinha coragem de colocar a postura, a posição da igreja, aquilo que a palavra de Deus inspira naquele momento. Então ele não deixou de falar para os políticos, ele não deixou de chamar a atenção para a realidade do meio ambiente, da saúde das pessoas. Ele não tinha medo, né? Não importava para quem ele ia direcionar crítica, se fosse uma pessoa em particular, como ele já fez, se fosse instituições, como ele já fez. Ele não tinha medo de poder fazer essas denúncias. Quantas vezes ele bateu nos políticos, né? Bateu nas palavras, né? Foi rígido com as questões políticas, mesmo sabendo que a paróquia, por exemplo, em muitas coisas estava precisando ou precisava da prefeitura, da política para alguma coisa. Ele não ficava com medo, porque ele tinha autoconfiança, né? Ou narrou sim quantas vezes ele pegou aí o microfone e falou e denunciou sem ter medo do que poderia acontecer. E depois, o que é engraçado, sempre essas pessoas que ele falava, ou essas instituições que ele criticava ou denunciava, vinha conversar com ele para tentar assim, solucionar, para tentar fazer uma correção. Acho que Barroso é uma cidade, eu percebo isso desde que eu cheguei aqui, ela é muito polarizada. Se tem uma eleição política, um agride o outro. Sim. Um provoca o outro. Sim. Se tem o futebol, o povo gosta. As pessoas se esquecem. Eu me lembro em eleições políticas que eu tinha que chamar a atenção do povo dizendo: vocês não podem agir dessa maneira, isso não é um comportamento cristão. O cristão não agride o outro, o cristão não violenta o outro, não provoca. Né? E aí vocês vão se lembrar de várias falas dele com relação à fábrica de cimento, né? Então, ele tocava em vários aspectos, mas sempre a partir da palavra de Deus. Essa é a missão do padre. Ele não pode se omitir. Recentemente, a Lafarge Loucinha Cimenteira anunciou a volta do coprocessamento aqui na cidade de Barroso. Está prestes a iniciar aqui no município. O senhor ainda tem aquela mesma posição que tinha, né, em outros anos? Como é que o senhor vê isso hoje, esse coprocessamento retornando para o município de Barroso? É um prejuízo muito grande para a saúde da população. Acho que as autoridades, o povo e nós que somos líderes da comunidade temos que nos mobilizar para impedir que isso aconteça. Então nós vemos o Padre Fábio como um profeta, né? Naquele contexto ali da paróquia. Ele não estava desconectado dos problemas, das contradições da sociedade barrosense. E ele colocava isso com muita força, seja nesses aspectos sociais, mas também a questão familiar, que ele tocava com muita força, o relacionamento dos casais, o relacionamento pais e filhos, né? Ele falava isso às vezes com tintas muito fortes, e isso é bom para mexer com as pessoas, para chamar as pessoas a uma avaliação da própria vida, a motivar as pessoas a se congregarem para transformar a realidade. Então são memoráveis seus sermões do Descendimento da Cruz, que eram momentos assim, muito esperados. Nesses sermões o Padre Fábio colocava muito essas questões.
tudo dá errado na minha vida? Por que sempre eu sou perseguido? Por que a minha vida é tão infeliz? Por que eu estou desempregado? Por que tanta doença na minha casa? Por que tantas drogas, tantos vícios? E eu lhe faço uma pergunta, meu irmão. Há quanto tempo você não recebe Jesus na Eucaristia? Há quanto tempo você não se ajoelha para fazer uma boa confissão? Se você não tem a proteção dele, Filho de Deus, vencedor do pecado e da morte, que deu a vida por nós e que com o seu sangue nos defende de todo mal, como é que nós podemos querer ter uma vida tranquila se nós não procuramos a Jesus? É necessário mudarmos a nossa vida. Não podemos continuar insistindo no erro, insistindo no pecado. E como pastor dessa comunidade, como irmão de vocês, sempre procuro perceber algumas coisas que urgentemente têm que ser mudadas na nossa vida. E eu gostaria de ajudá-los a refletir nessa noite. Gostaria de começar pelas crianças. As crianças hoje não brincam mais, não são mais crianças alegres, barulhentas, que enchem a casa de alegria. São crianças que estão mergulhadas num mundo de fantasia distantes de nós. E certamente elas têm aprendido conosco o mau exemplo que nós adultos estamos dando. O que dizer das redes sociais? Quando os casais se traem um do lado do outro, cada um no seu celular, passando mensagens para pretensos amantes, ocupamos o nosso tempo com nada de valor. E o que tem valor não nos interessa. Os nossos jovens são vítimas de uma sociedade que perdeu os valores. Uma sociedade marcada pela corrupção, pelos vícios. Há uma inversão de posições e o Estado quer agora passar por cima da lei de Deus, afrontando os nossos direitos de decidir quem são os nossos filhos, para dizer, não se pode mais agora chamar menino ou menina, cada um é que vai escolher o que quer ser no futuro. Isso é um absurdo muito grande. Deus criou homem e mulher. Não estou aqui me colocando numa situação preconceituosa, pelo contrário, respeito profundamente cada pessoa. E o Papa Francisco insiste, se uma pessoa ama a Deus, seja ela quem for, quem somos nós para dizer que ela não merece o amor de Deus? Tenho certeza que Deus ama a todos nós. Por isso, tanto as crianças quanto os jovens são vítimas da falta de atenção, vítimas da falta de cuidado, de responsabilidade dos pais no processo de formação. Eles são deixados à vontade para fazerem o que querem fazer. Perda do senso moral, sexualidade desordenada. Há pessoas viciadas em sexo. Por isso, os nossos jovens vivem muitas vezes nos seus namoros relações vazias e descartáveis, onde se aproveita um do outro, onde se tem prazer e depois se joga fora. Drogas e bebidas hoje estão dominando os nossos adolescentes. Fiquei sabendo que os nossos adolescentes estão usando droga dentro das escolas, que ninguém pode fazer nada, ninguém toma atitudes. Os pais não são mais respeitados como eram no passado. Às vezes me deixa profundamente indignado ver a indiferença dos filhos com relação aos pais, a falta de gratidão, a falta de reconhecimento daquilo que os pais têm feito pelos seus filhos, o esforço de derramar o suor para dar uma vida digna aos filhos que nem se interessam pelos pais, que mal conversam, que são alheios, que são mal educados, que são desrespeitosos, que são preguiçosos, que levantam tarde, que não ajudam pai e mãe. Por isso os pais também são culpados, porque dão tudo e não exigem nada, além do excesso de liberdade.
Foi algo interessante quando o Padre Fábio levou o Corpus Christi para os Seclãs, né? O encerramento da procissão, né? Era nos Seclãs. E ele fazia aquela procissão com o Santíssimo, passando, né, no meio das pessoas, ali na quadra dos Seclãs. E, de fato, aquilo marcou muito a espiritualidade das pessoas, né? Eram momentos assim, muito emocionantes. Não há como não nos emocionarmos pensando no Jesus Cristo, do Roberto Carlos, em Luz Divina, do Roberto Carlos. O invocamos. Eu acho que isso nele, da piedade dele, é muito forte. O amor, a Eucaristia, era algo muito central. Ó meu sagrado coração de Jesus, que morreu por nós, coração de Jesus, Filho de Deus e nosso irmão, meu sagrado coração de Jesus. Aqui estamos, coração de Jesus, nos abençoa, coração de Jesus, e nos perdoa pelo posto na cruz, coração de Jesus. A Eucaristia tem que ser o centro da nossa vida. Precisamos realmente acreditar no que Jesus falou. Fico às vezes assustado quando vejo tanta gente, quando o Santíssimo está passando, indiferente, parece que está passando nada. Tem gente que passa dentro da igreja e não lembra que Jesus está no sacrário e passa como se Jesus não ali estivesse. Há muita gente que ainda não reconhece que nós precisamos rezar pela conversão dessas pessoas, porque realmente Jesus está no Santíssimo Sacramento, não porque a igreja quer ou inventou, mas porque Ele disse. E quem lê a palavra tem a obrigação de acreditar no que Jesus falou. E se não acreditam, negam a palavra. E é engraçado pensar nisso, porque muitos se arrogam conhecedores profundos da palavra de Deus e, no entanto, só acreditam naquilo que lhes interessa e negam a Igreja de Jesus Cristo como igreja querida e fundada pelo único Deus que se fez nosso irmão, porque as outras igrejas todas, com exceção da Igreja Católica, são igrejas fundadas por vontades humanas e não por vontade de Deus. Não estou aqui criticando, quero apenas que nós tenhamos consciência da grandeza, da importância de ser cristão católico. Um ou mil comungam dele, tanto este quanto aquele. Multiplica-se o Senhor, dá-se ao bom como ao perverso, mas o efeito é bem diverso. Vida e morte trazem em si. Não quero que nós tenhamos medo de Jesus na Eucaristia, mas que nós tenhamos um profundo respeito e uma profunda consciência. Não se brinca de comungar.
Não se brinca de receber Jesus. Não se pode brincar. Vida e morte trazem em si. Porque quem come e bebe indignamente o corpo do Senhor se torna réu de condenação. Não vamos comungar tendo pecado grave. Muita gente, infelizmente, chega na igreja, fica emocionado, se sente tocado pelo momento e diz assim: eu vou comungar porque me deu vontade. Não, meu irmão, não faça isso. Leve a sério. Nenhum de nós é digno da Eucaristia. Se a gente fosse olhar de fato a nossa vida, nenhum de nós seria digno. Mas Jesus quis deixar para nós, pobres pecadores, esse grande mistério de amor. Mas exige de nós um caminho de conversão. Participar da Eucaristia tem que nos levar a um crescimento, a uma transformação interior. À medida que nós recebemos Jesus, nós nos abrimos ao próximo. Nós temos que estar unidos ao irmão, à irmã, especialmente ao pobre, ao doente, ao prisioneiro, ao viciado, ao sofredor, àquele que passa dificuldades. Porque não teria sentido comungar Jesus e não comungar o irmão. Não teria sentido amar a Jesus e não amar os irmãos. Por isso, então, tem que haver uma transformação interior, onde nós nos comprometemos com o outro. E a Eucaristia nos impulsiona para o outro, nos impulsiona para amar o outro, para fazer o bem, para concretamente manifestar a nossa fé. Eu tenho um amigo que fala o seguinte: quando o Santíssimo ia entrando ali no Seclans, no ginásio do Seclans, e o Padre Fábio cantando, ele falava assim: eu não sei, eu não quero, mas de repente eu me pego em lágrimas, de tanta emoção, ver o Santíssimo, o Padre Fábio cantando, é uma coisa que mexe, eu ficava tentando segurar, mas as lágrimas iam caindo dos olhos, né? Então, assim, como que isso é místico, como que isso é sagrado, né? E é o que eu te falo, eu acho mesmo que ele foi, assim, um instrumento muito importante nas mãos de Deus, principalmente para Barroso. Uma confiança que também era muito própria dele em relação ao Santíssimo Sacramento, né? Ele também era muito confiante em Deus, ele era muito confiante na presença de Jesus na Eucaristia. Me lembro de tantas vezes ele se revoltar de, às vezes, situações em que acontecia algum tipo de blasfêmia ou heresia com relação à Eucaristia, e isso incomodava ele muito fortemente. Então era uma festa mesmo, né? A festa da Eucaristia. Era um momento de ação de graças a Deus por ter nos dado esse sacramento, o sacramento da Eucaristia, a presença real de Nosso Senhor nas espécies do pão e do vinho, a sua doação ao extremo de se nos dar como alimento de vida eterna, não é? Então, o Corpus Christi então assume, já havia isso, mas o Padre Fábio acentuou ainda mais essa dimensão da festa da Eucaristia, a festa da unidade, porque nós nos reunimos em torno desta mesa, a mesa do Senhor. Eu conheci Santana frequentando a paróquia. Minha avó me levava à missa todos os dias de manhã. Entrei na cruzada eucarística do Menino Jesus, fui coroinha, e ali eu aprendi a amar Santana. E isso foi sendo passado ao Padre Fábio de maneira natural, né? Eu nunca tive assim a intenção de transmitir a devoção a Santana. Ele sempre falava muito de São José, né? A devoção dele era de São José. E eu falava, eu só tenho que falar de Santana, né? Ficava insistindo com ele. E eu acho que nós compartilhamos, então, as devoções. Mas eu tenho também uma grande protetora, Senhora Santana. Eu não conhecia Santana, mas que absurdo dado de conhecer Santana, eu não conhecia. Nunca tinha ouvido falar que Santana era a mãe de Nossa Senhora. Talvez o Padre Geraldo tenha me ensinado lá no início um pouco mais do que ser todo mundo devoto.
Mas hoje eu saio daqui como testemunho. Muitas e muitas vezes, dentro da filhinha, de outras pessoas que vinham me dizer: Fábio, a festa esse ano vai ser ruim, vai fracassar, não vai dar nada, o que é que nós vamos fazer? Eu dizia só assim: confia que Santana vai providenciar. Vai tirar o tempo disso. Santana vai providenciar. E nunca faltou nada. A paróquia de Santana sempre caminhou assim muito bem. E eu acho que caminhou muito bem porque é uma paróquia que sempre teve um compromisso muito forte com os mais pobres. Desde a época do cônego Giarola, né? E isso com o Padre Fábio também, né? O Padre Fábio se distinguiu por esse amor aos pobres. E quando a gente partilha, não falta nada. Salve Santana, Senhora, sois padroeira bondosa desta cidade formosa. Vossas bênçãos implora. No Evangelho, de maneira especial no Evangelho de Lucas, Lucas é o evangelista chamado evangelista das mulheres, porque Lucas faz questão de nomear as discípulas de Jesus, as mulheres que estavam com ele. A Dona Lourdinha é uma discípula de Jesus. É uma mulher que se consagrou totalmente a ele. Não foi freira, mas uma leiga consagrada. A vida dela foi para o serviço do reino, o serviço de Deus, com o temperamento dela. A Dona Lourdinha sempre teve um temperamento muito forte, mas esse serviço desinteressado para Deus. Não há como você estudar a paróquia, a história da paróquia de Santana do Barroso, sem falar da Dona Lourdinha. Quanto tempo ela trabalhou com o cônego Luiz, depois com o Padre Pedro e com o Padre Fábio. E sabendo, eu acho que é bonito isso, porque são pessoas diferentes, né? E ela se adequou ao modo de trabalho dos três. Teve uma época na paróquia que a gente tinha escassos recursos, muitas obras, a Dona Lourdinha, aquele homem de coração, que foi minha grande companheira nesses anos todos, emprestava dinheiro para a paróquia para a gente pagar as nossas contas. E ela esteve com o Padre Fábio até quando ela pôde. Padre Fábio, nós da paróquia de Santana agradecemos pela convivência ao longo dos 25 anos. Parabéns. Então, é uma mulher que marcou profundamente a paróquia de Santana. A memória dela tem que ser preservada, né, juntamente com tantos outros leigos. O padre não faz nada sozinho, né? É a comunidade liderada pelo padre. Eu acho que uma das marcas do Padre Fábio é a preocupação com os pobres. E isso a gente não pode esquecer nunca. O Padre Fábio sempre se preocupou com essa questão. Ele tinha primeiro o trato, né? O trato com as pessoas mais humildes. Ele não desprezava ninguém, fazia questão de acolher a todos. E também a preocupação com as obras sociais, em promover a pessoa humana. Isso é uma questão muito importante, marcante na vida dele, né? E essa questão da justiça social, da preocupação com a dignidade da pessoa humana, é uma marca muito grande na vida dele. Isso deixa a gente muito tocado, né? Porque a gente sabe dos desafios que o nosso povo enfrenta, o trabalho que ele levou à frente lá no SEBAS e hoje é continuado, né? É um trabalho muito interessante que vale a pena a gente conhecer e apoiar também, né? Não é só conhecer, mas apoiar também, inclusive financeiramente e com as nossas orações. Ele sempre nos falava, nunca faça mal a um pobre. Tinha essa preocupação.
E aproveitar, né, de alguma pessoa, assim, no sentido, né? Tirar proveito. Tirar proveito financeiramente. Então era algo que ele era bem ético com isso, né? Eu percebo assim que ele tinha um carinho imenso nesses últimos anos que ele estava aqui. O Cepas, para ele, era a menina dos olhos, porque era o que ele podia apresentar como um grande legado dele. Porque a princípio seria sopa. Ele falou, sopa não é digno. Nós vamos servir comida e Deus é que sabe. E Deus nunca desamparou, Deus sempre deu, né, com abundância para poder seguir aquilo que sempre foi doação, nunca teve nenhuma renda revertida. Eu fui com ele várias vezes lá. Ele até me levava na despensa, olhar e saber como é que tá cheio, até no teto não cabe mais nada, graças a Deus. Aqui não falta nada, as cozinheiras, numa alegria com ele. E ele ficava lá para as 10, 10 e meia da manhã, já começava a fila lá, né? Ele chegava aqui, aí cumprimentava todo mundo. O primeiro lugar que ele ia era na despensa. Chegava lá, ele olhava os mantimentos, ele abençoava. Teve uma época que a gente estava passando aperto. Eu falei, Padre Fábio, olha o arroz, só tem um pacote, no princípio, no meio e no fim. Ele, a Maria Terezinha está preocupada à toa. Não se preocupa com isso, porque Deus provê, Deus proverá. Quando era no final de semana, ele pedia na missa. Aí há 2, 3 semanas direto chegando doações aqui. E ele gostava de estar lá perto, de acompanhar como acontecia as coisas no dia a dia, além dessas visitas, né? Sempre reuniões com os líderes ali do Cepas para poder saber o funcionamento, como andava, o que precisava ou não. Mas isso marcou, eu acho, ele muito. Talvez a visão misericordiosa que ele passa a ter do sacerdócio dele, ele consegue vê-la encarnada na obra que é o Cepas. Então, mais que fazer um discurso de um Deus misericordioso, agir de acordo com a misericórdia de Deus foi possível para ele a partir do Cepas. Então, por isso, o Cepas talvez tenha esse destaque tão grande na vida dele. A gente ajuda no Cepas, né? Acho que também muitas pessoas têm uma resistência por ser da Igreja Católica. Eu sei que algumas pessoas foram proibidas pelos seus pastores de frequentarem o Cepas, preocupados que nós iríamos fazer um trabalho de lavagem cerebral dessas pessoas para arrebanhá-las para o catolicismo. Isso nunca aconteceu em momento algum. Eu estive no Cepas fazendo qualquer tipo de pronunciamento para trazer pessoas de outras religiões para a Igreja Católica através da comida. Isso seria indigno. Lá é um centro de caridade e quem chegar lá com fome, come sendo pessoa pobre e necessitada. Independente da religião. Independente de religião, independente de quem seja, pode ser ateu, pode ser o que for. O Cepas está sempre pronto para receber essas pessoas. Ele teve muitas críticas, e até hoje o Cepas tem muitas críticas, mas ele sempre defendeu o fato de que o Cepas não ia fazer exclusão de ninguém. E que por ser uma obra dessa envergadura, ele também tinha certeza de que nunca faltaria nada para lá. De fato, nunca faltou nada para o Cepas, né? E mesmo quando uma ou outra coisa é necessária, basta a paróquia fazer uma campanha, né, que é bem atendido. O Padre Fábio era muito querido, então a gente, sempre no aniversário dele, dava um presente para ele. E a gente já tinha o costume de dar certas coisas. E aí eu falei, gente, toda vez dá as mesmas coisas, vamos dar uma outra coisa. E eu não sei como, eu me peguei com o diário de Santa Faustina na mão. Falei assim, ele já deve ter. Mas assim, vou arriscar, né? Vamos arriscar, porque a catequese é que deu o presente para ele, não fui eu. E eu me lembro perfeitamente do dia que nós demos o presente. Foi ele na sacristia, depois da missa. Fomos dar um abraço nele. Quando ele abriu, ele ficou radiante. Ele falou, nossa, eu estou querendo ler esse livro, tem tanto tempo e ainda não li. Eu gosto muito de falar sobre a confiança. Desde que eu li o diário de Santa Faustina Kowalska,
uma santa polonesa que viveu no século XX, mais ou menos nos anos 34, 35, e faleceu com 30 e poucos anos de idade. Ela teve a experiência mística de contemplação de Jesus misericordioso, a devoção da Divina Misericórdia. Aquele quadro que vem escrito embaixo: Jesus, eu confio em vós. E Jesus fala a Santa Faustina que quem não confia nele fere a sua majestade. Quem não confia nele o ofende. É preciso que a fé nos leve à esperança, que a esperança nos leve à confiança, que a confiança nos dê a perseverança, que a confiança nos dê a coragem de continuar lutando contra todas as adversidades. Tantas pessoas sofrem, tantas pessoas buscam alívio para os seus sofrimentos e para as suas dores. É a realidade triste da humanidade. Mas nós, quando recebemos a certeza de que Deus caminha conosco, e quando em Deus nós buscamos o seu Filho unigênito, nosso Salvador, nós então nos renovamos e nos enchemos de força a cada dia. Depois que ele teve contato com o Diário de Santa Faustina, eu acho que o sacerdócio para ele ganhou outra conotação. Eu nunca li o diário, não sei dizer o que ali possa ter chamado a atenção dele. Mas ele, além de citar muito o diário, né, a vida de fé dele mudou muito, a percepção de fé, a prática de fé dele, a piedade dele mudou muito a partir dali. O Padre Fábio sempre foi um bom padre, mas ele foi amadurecendo. E isso é bonito, nós vamos até o fim, né? Até o momento em que Deus nos chamar a algo por se fazer, né? E nós podemos melhorar, nós podemos crescer. Quando alguém diz que não precisa mais mudar, que é assim mesmo, essa pessoa começou a morrer, né? Então é sinal de maturidade quem está sempre aberto a crescer, né? A aperfeiçoar-se. O Padre Fábio tinha 2 reuniões anuais com os pais das crianças da catequese. Então, ele fazia questão de dizer da importância dos pais encaminharem as crianças para a catequese, qual que era a importância das crianças frequentarem a catequese. Ele incentivava os pais a rezar em família, olhar para os seus filhos dentro de casa, né? Sempre contava casos assim, de quando ele era criança, dos exemplos que ele recebeu dentro da casa dele, dos pais dele. Eu aprendi a rezar com a minha mãe. A minha mãe me ensinou a fazer o sinal da cruz. Quando eu cheguei na catequese, eu já sabia alguma coisa. Porque a minha mãe teve uma função muito importante. E outra coisa, meu pai e minha mãe no domingo acordavam todos nós e colocavam no caminho da igreja e eles iam junto conosco para a missa. Será que a gente faz isso? A base da fé, quem coloca são vocês. Não se constrói a casa pelo telhado, diz Jesus. A nossa vida também tem que ter uma base. O mundo de hoje está do jeito que está, por falta de participação da família no processo formativo, por falta de educação, de acesso à educação, por falta de conscientização. Há um excesso de liberdade também, falta de correção adequada que coloque limites. A gente não tem coragem de chamar a atenção. A gente não chama a atenção, a gente não diz o que é certo e o que é errado. Criança, adolescente, jovem, não tem consciência formada para saber fazer escolhas. Nós temos que agir para mostrar para eles o caminho correto e qual caminho eles têm que seguir. O Padre Fábio foi coordenador da Pastoral da Juventude na Diocese, quando ele era diácono, não é? Lá naqueles inícios. Então ele cuidou desse trabalho na Diocese. E ele sempre teve um olhar para a juventude, primeiramente pela sua proximidade, não é? O Padre Fábio era alguém muito próximo, ele conseguia quebrar essas barreiras, né? Ele chegava junto às pessoas, fora dos momentos de celebração, o Padre Fábio era assim, muito livre, não é? Então ele entrava em qualquer assunto, ele brincava,
ele conversava com aquelas pessoas que estavam fora do círculo da igreja. A partir ali da Jornada Mundial da Juventude que aconteceu no Brasil, que houve um movimento muito forte, né, uma movimentação da igreja no Brasil, para trazer os jovens para a igreja, o Padre Fábio abraçou isso muito fortemente. E eu acho que ele notou que chegou um momento em que ele precisava da força jovem para o ajudar a impulsionar, porque ele gostava de estar entre jovens, e a energia dos jovens dava a ele talvez mais força para poder continuar ou fazer o que ele achava adequado fazer, mas também era um momento da realidade da Igreja do Brasil de inserção, de abertura do jovem na igreja, e ele fez isso com muita sabedoria. E com isso ele conseguia chegar nos jovens, não de maneira vulgar, não é? E esse primeiro contato, assim, muito próximo, mas quando ele falava para os jovens, era uma palavra assim, muito forte. Muito obrigado aos queridos jovens do EAC, do NJC, jovens saudáveis, todos irmãos. Nós fizemos um caminho juntos, nós vamos continuar juntos, porque eu preciso muito de vocês. Vocês sabem quantos jovens estão desorientados no mundo. E é bonito ver tantos jovens aqui, a gente fica feliz com isso, porque vocês vão dar continuidade a esse trabalho que nós começamos juntos. Amo vocês de coração e vou levar vocês todos junto comigo. Muito obrigado. E ele sempre, então, teve esse trabalho, sempre quis estar próximo à juventude, com uma palavra assim, muito iluminada para eles. O Padre Fábio eu o conheci aqui na cidade de Barroso, como ele era um homem que não era limitado à Igreja de Santana, ele era um homem muito envolvido na comunidade. Então, nós nos conhecemos assim, nessa luta aí de ministério, pastor, padre. E ele também era um homem aberto ao diálogo, né? Ele não era um homem fechado, ele estava presente na sociedade de Barroso. Então, nesse diálogo com as outras igrejas, no diálogo com a sociedade civil, o Padre Fábio não estava preso às quatro paredes da igreja, ele era um homem para fora, né? Ele cuidava do interno, é claro, mas ele era um homem que tinha vínculos para fora da igreja. E isso é muito importante, né? Porque levar o sabor do Evangelho às mais variadas realidades. Então, o Padre Fábio, ele estava em tudo. Ele era uma presença em todos os setores de Barroso. Mas aí nós nos tornamos amigos e algum tempo depois ele estava completando aqui 25 anos de sacerdócio, mandou um casal do rebanho dele lá na minha casa me convidar e eu vim para a festividade, assisti a missa aqui junto com a minha esposa e em seguida fomos também lá para Barroso, uma festa muito bonita e nos tornamos muito amigos mesmo, de frequentar ali a secretaria, conversar, bater papo. Então eu acho que essas duas coisas marcam esse carinho que os evangélicos tinham por ele, reconhecendo que ele era um pregador da palavra de Deus e era um homem aberto também, né, ao diálogo. Eu sei de muitas pessoas evangélicas que ouvia ele, né? Gostava de ouvir as pregações, etc. Então, assim, talvez ele conquistou-os também pelo ouvido, né? Pela pregação, ele consegue chegar ao coração deles e o respeito vem como consequência do falar bem, do dizer bem, do interpretar bem, de saber atualizar a palavra de Deus. O Senhor também me livrou do mal, que por causa da força do Espírito Santo, a minha palavra tantas vezes tocou no coração de vocês. Primeiro tocava no meu, depois tocava no coração de vocês. Pude entender que muitas ações, muitas iniciativas, lembro lá no início da década de 90, quando eu tomei posse como pároco, a minha primeira missão era constituir um local, um espaço, onde a gente pudesse ter as nossas atividades pastorais, veio Cezanne. Depois, percebia que tudo era centralizado em torno da matriz. Comecei então a pensar que Deus é tão providente que quando Luiz deixou os espaços necessários
para que a paróquia crescesse. E por isso as pessoas viram muito no Padre Fábio algo do cônego Giarola. E o Padre Fábio, apesar de não ter convivido com ele, era alguém que continuava a obra do cônego Luiz. Porque o Padre Fábio também era uma pessoa assim, né? Uma pessoa preocupada com a evangelização, por isso ele vai construir essas igrejas em todos os bairros de Barroso, ele leva a igreja para a periferia, mas algo que o cônego Luiz já tinha pensado, né, com os terrenos que estavam reservados, e o Padre Fábio se lembrava disso. Uma coisa bonita do Padre Fábio é que ele sabia que ele estava continuando uma história, não estava reinventando a roda, e ele dava a contribuição dele, né? Às vezes, na sociedade, as pessoas querem crescer fazendo pouco do que foi feito, não reconhecendo o que foi feito. E o Padre Fábio sempre reconheceu isto. Ele sempre lembrou do cônego Giarola, ele preservou a memória do cônego Giarola e do Padre Pedro. E muitas vezes, então, eu percebi, aqui tem um espaço, aqui nós podemos fazer uma igreja, constituir uma comunidade, e assim foi. Na Europa, Santo Antônio, o Rosário, o Salão Paroquial, o bairro São José, igreja que eu achei já erguida com as paredes levantadas e a laje batida, Santa Terezinha na praia, Nossa Senhora Aparecida, Colônia Santa Inês, e assim a gente foi caminhando no que eu percebia, o povo nos apoiava. Depois veio os cegos para os pobres, e finalmente deixamos o cemitério Porta do Céu, porque aqui ninguém vai para lá, nós vamos conhecer. Vamos deixar por enquanto como está. Teve também várias obras no lar, no asilo, né, Nossa Senhora de Fátima. O Padre Fábio melhorou bastante o asilo, ele tinha uma preocupação muito grande ali com o lar Nossa Senhora de Fátima. O Padre Fábio era uma pessoa que se preocupava muito com os idosos do asilo, ele tinha um carinho muito grande pelo asilo, a ponto de que ele sempre estava ali, né, participando das decisões, mas também visitando eles, mas também os enfermos da paróquia. Eu me lembro quando ministro, né, como ministro da Eucaristia, em não poucas casas, não é uma ou outra não, são muitas casas dos enfermos, tem um porta-retrato com a foto dele, junto com Nossa Senhora Aparecida, uma vela. Então, assim, o pessoal ouvia a missa das 7h30 pela rádio, a gente ia para dar comunhão e eles estavam ali com a foto dele e é impressionante. Quase todos perguntavam, e o Padre Fábio? Ah, o Padre Fábio está bem? Manda um abraço para o Padre Fábio. Quando encontrar para ele, pede para ele vir visitar, alguma coisa nesse sentido. Ele realmente se dedicava muito aos enfermos. Isso eu acho que ajudava ele a revigorar a fé dele, assim como os enfermos. Porque ele via que havia pessoas sofrendo mais que ele. E por pior que fosse a situação, às vezes até quando a mãe dele estava enferma e ele ali de perto, né, acompanhando o sofrimento dela, por pior que fosse o sofrimento, ele via que havia sofrimentos ainda maiores. Além da enfermidade, a pobreza junto à enfermidade, a necessidade de alguma coisa junto à enfermidade, a falta de acesso digno a um tratamento junto à enfermidade. Então, isso eu acho mexia muito com ele. Ele sempre gostava de se humanizar estando aí junto dos enfermos. A grande maioria das pastorais foi ele que criou, né? A Pastoral Carcerária, que hoje não existe mais, mas ele criou, ele ia, celebrava na cadeia, né? Às vezes fazia visita junto com o pessoal da Pastoral Carcerária. Pastoral da Saúde, ele fundou aqui, que tem ali junto dela não somente a fábrica de fraldas, né, que foi também com ele, mas a Pichincha, a farmácia comunitária, né, de atendimento às pessoas que não tinham condições de comprar medicamentos e pode ir até a farmácia comunitária. A pastoral social, com a criação dos CEPAS, né? Veio primeiro a fundação dos CEPAS e depois ele cria a pastoral social, que seria a pastoral que ajuda a sustentar a base lá. Eu acho que, assim, no âmbito social, essas 3 pastorais foram criadas por ele. Então isso mostra muita preocupação dele, né? E essas obras, elas
são só um aspecto, né? Às vezes a gente pensa assim no padre, o padre é aquele que faz muitas obras. Isso não é o aspecto mais importante. Ele é necessário, mas o mais importante é a obra espiritual que o Padre Fábio deixou, né? Foi ter marcado tantas pessoas e com a beleza do sacerdócio, né? A maneira como ele vivia o sacerdócio, com certeza chamou a atenção de muitos jovens para esta vocação. Então, ele foi muito importante mesmo para que eu entrasse no seminário. E depois todo o acompanhamento, né, no período seminário. Todo o Padre Fábio sempre muito atento, ajudando. No período das férias a gente sempre estava com ele. E a gente foi criando vínculos de amizade. Não era só o padre, o seminarista, né? Nós éramos amigos mesmo, né? De partilhar a vida. Então, eu devo muito a ele mesmo. Ele é muito importante na minha história vocacional. E quando eu tomei posse aqui, na Catedral do Pilar, ele ficou muito satisfeito, muito orgulhoso por isso, né? Eu assumisse, então, esta paróquia. E meu pai, então, ele foi dar os parabéns para o meu pai, para a minha mãe. E meu pai falou assim, mas isso é graças ao Senhor, né? Se ele está aqui hoje, ele deve muito ao Senhor, e é verdade. Na verdade, sempre houve no coração aquele toque, né? Aquele desejo. E isso com o tempo vai amadurecendo, a vida também vai nos apresentando outras coisas. Eu tive um período também um pouco desligado desse desejo, né? Deixando em segundo lugar esse desejo, mas depois então na juventude, aí depois isso volta, renasce dentro de mim, e aí já no período do Padre Fábio, então, no paroquiato dele, é que houve um incentivo da parte dele, e eu finalmente em 1995, e tive a coragem então de deixar tudo e ir para o seminário. Ele sempre falava que o Dom Dirceu seria bispo. E um dia ele falou, talvez eu não vá ver, mas o Dom Dirceu será bispo. O Padre Fábio também tinha um orgulho muito grande pelo Dirceu, né? O Dom Dirceu hoje, né? Então ele marcou muito a vida da gente, muito mesmo. Primeiro dizer que as transferências fazem parte da nossa caminhada de padres. Mais tarde, mais cedo ou mais tarde, nós seremos transferidos. Mas mesmo a gente sabendo que isso faz parte da dinâmica da nossa consagração, não é fácil ir embora. São vínculos que são construídos, é uma história, e também mais de 30 anos. De fato, o Padre Fábio, então, sofreu com essa saída. E ele sabia que era necessário sair, né? Várias vezes nós conversávamos, né? Ele sabia que uma hora seria necessário ele sair. E que a transferência seria um momento tanto de crescimento para ele quanto para a paróquia. Quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. E se Deus nos chama, e às vezes não entendemos os seus chamados, os seus desígnios, não entendemos por que Deus nos chama, e por que muitas vezes o nosso caminho fica truncado, é preciso confiar. É preciso confiar. A confiança é tudo que nós temos. É o maior dom que uma pessoa de fé conserva no seu coração. A confiança em Deus. De que Deus não nos desampara. Deus não nos abandona. Deus nos protege. Deus nos livra das forças malignas. E Deus está conosco cada dia. Essa é a experiência que eu faço desde o dia da minha ordenação sacerdotal. Então Deus foi me dando a consciência de que aquele menino que chegou com 24 anos e 3 meses, que não inspirava a menor confiança em ninguém, ele precisava mudar. Que ele tinha que passar por uma transformação. E à medida que fui crescendo na fé, crescendo na confiança, crescendo no amor a Deus, eu fui percebendo, vá
Vá adiante, não tenha medo. Deus está do meu lado, eu sempre confiei e confio plenamente. Peço perdão por não ter sido o santo sacerdote que eu deveria ter sido sempre, mas vocês foram me convertendo, me mudando e rezando por mim, dando forças para ser hoje um homem de oração, um homem de Deus. E agora é preciso que a paróquia continue viva, que a paróquia continue dinâmica, que vocês continuem firmes na fé, que tudo aquilo que vocês aprenderam comigo, que eu aprendi com vocês, eu vou levar para a minha vida e vocês vão continuar lavando no coração. Então, isso racionalmente é fácil, né? A gente pensar, mas a efetivação disso não é fácil. Então, de fato, o Padre Fábio sentiu na hora de sair, né? Ele tinha um grande amor pela cidade de Barroso, né? Um grande carinho pela paróquia, mas ele era um homem resolvido. Então, ele chega em Nazareno e ele se entrega à missão. Nós já conhecíamos o Padre Fábio, porque ele veio aqui algumas vezes no jubileu, né? E nossa expectativa era muito grande, nossa alegria, porque muitos diziam que era uma das paróquias que ficou mais bem servida. Dizem que ele sempre quis, eu ouvi de outras pessoas, estar em uma paróquia que fosse da Mãe de Deus. Então nós sentimos que foi um presente de Deus para ele, para vir para uma paróquia que pertence que a padroeira é Nossa Senhora, e o presente para ele e para nós, porque nós tivemos o privilégio, o prazer, a honra de conviver com ele, de aprender tanto com ele. E ali eu ajudei, né, no primeiro jubileu de Nossa Senhora de Nazaré, como ele viveu intensamente aquele jubileu. E a comunidade também o abraçou. Aliás, Nazareno, a marca de Nazareno da comunidade católica é um grande amor pela figura do padre. Então eles logo abraçaram o Padre Fábio. Aquilo que nos encantou em Barroso também os encantou em Nazareno. Na festa do jubileu, no dia de Nossa Senhora de Nazaré, eu não me lembro se foi 1 ou 2 que ele participou, eu sempre vou à missa às 5 horas da manhã. Ele cantou uma música do Roberto Carlos lá, mas não tinha ninguém daquela igreja que não chorasse. Foi um dos momentos mais emocionantes que essa paróquia viveu. Ele começou aqui um projeto pequeno, porque ele não teve tempo de fazer praticamente nada do que ele queria. Porque logo ele chegou, no ano que ele chegou, ou no ano seguinte, a pandemia veio. Então ele foi barrado pela pandemia. Mas ele tinha vários projetos sociais, inclusive. No curto espaço de tempo que ele esteve, ele começou para os jovens, né? O EJC, que ele levou alguns para Barroso e foi implantado aqui o EJC. Ele começou uma campanha para ajudar os carentes. Mãe de fé, Nossa Senhora de Nazaré, o Senhor esteja convosco. Com intercessão de Nossa Senhora de Nazaré e do Deus de São José, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A certeza da proteção de Nossa Senhora deve nos acompanhar pela vida toda.
cristão verdadeiramente grato a Maria pela sua maternidade divina e humana de Jesus Cristo, que nos trouxe o Salvador, deve sempre ter certeza da presença materna e da proteção de Nossa Senhora em nosso caminho. Que ela nos cubra nessa noite com seu manto de amor. Então ele gostava de conversar, de saber, compartilhar das dores, das alegrias das pessoas, de levar uma palavra amiga, uma palavra de pai, que é o que ele era para nós, um pai espiritual. Ele era o nosso pastor e ele estava sempre buscando ali a proximidade com o seu pastoreio, com todos da comunidade. E a gente percebia no Padre Fábio que ele era uma pessoa muito emotiva. Por isso, às vezes, ele muito franco, extremamente franco, e ele não falava nada para agradar ninguém e nem para bajular ninguém, porque ele era um homem de caráter. E a gente percebia no olhar dele que ele falava com a alma. E ele era tão dinâmico que é onde ele tinha que conquistar e conquistou todos, como diz, todas as ovelhas, e chegou a resgatar várias ovelhas no rebanho dele, porque ele era muito família. Primeiro que a gente tem que buscar viver sempre na graça de Deus. Nós não sabemos a hora, não é? É claro que o Padre Fábio não estava pensando em morrer, não é? Um jovem, com tantos projetos. Mas a gente tem que viver sempre procurando a graça de Deus, viver na graça de Deus. Por isso a confissão é a gente de quando em vez deve se confessar para experimentar o seu perdão, a sua misericórdia. Isso nos fortalece na luta contra o mal, na luta contra o pecado. Então o ensinamento é este, a gente tem que estar sempre preparado, sempre. Não adiar, não deixar para depois aquilo que a gente deve fazer hoje, não é? Então ele teve a oportunidade de se confessar, se confessou. Deus vai preparando as coisas também, né? Deus cuida de nós. E como que, assim, tendo confessado, celebrou no final de semana os compromissos que a gente tem no final de semana. Depois veio aqui encerrar o Tríduo de São José na paróquia de São José do Tijuco. E depois ele teve um acidente, né, naquela noite, mas graças a Deus naquela noite ele não teve nada grave. Ele vem então para a festa de Nossa Senhora da Conceição em Prados. Eu presidi a missa, ele concelebrou. Depois a gente teve uma confraternização, foi um momento assim muito divertido, muito alegre, porque ele era muito alegre, muito festeiro, sempre foi. Então ali estava o Padre Rondinelli, eu. Ele fez uma chamada, o Padre Rondinelli fez uma chamada de vídeo para o Padre Pedro, os dois conversaram, né? E o Padre Fábio foi dormir, né? Se despediu da gente, foi dormir. Assim foi, para junto de Deus. E ele então foi, Deus também fez com que ele, nesses últimos momentos, ele estivesse cercado de pessoas amigas. Ele estava com seus amigos, com os padres que ele ajudou a formar, né? Então, Deus foi muito delicado com o Padre Fábio. Prometo a vocês uma coisa muito sincera. Sempre vou lembrar de vocês e rezar por vocês. Mas quero pedir também com a graça que vocês rezem por mim. Que vocês estejam comigo em oração. Juntos nas estações de Deus, movimento da vida, você fez dos nossos corações primavera.
repleto de amor que passou por aqui. Vá, Jesus te chama, Jesus te ama, não tenha medo, tenha esperança. Vá, Jesus te chama, do alto do céu, olhe por nós aqui. E ele concluiu sua carreira. Fica para nós, então, esta lembrança bonita desse homem de Deus, desse homem forte, desse homem alegre. A gente só pode agradecer e fazer valer a memória dele, vivendo aquilo que ele nos ensinou, né? Seguindo seus exemplos. O Padre Fábio, se fosse resumi-lo numa frase, talvez seja carisma e alegria. O Padre Fábio era uma pessoa, era dono de um carisma, né, invejável, capaz de aglutinar, de convencer, de agregar, e também de uma alegria assim espontânea, né, que alegrava todos os ambientes. Dificilmente a gente o via triste, né? Foi o melhor irmão possível. Ele foi pai, foi tudo. O melhor para ele eu fazia. E ele sempre agradecendo, sempre aquela pessoa humilde, toda a vida ele foi muito humilde. Sempre ele esteve do meu lado, nas horas tristes também que eu tive. Ele era a primeira pessoa que chegava para ficar perto de mim. Então, uma vida inteira, mas ele sempre falava, eu perdi minha mãe, Tininha, mas agora você é minha segunda mãe. Me abençoa também. Eu tomava a benção a ele falava, me abençoa também. Deus abençoe, padre. Mas o que me marcou muito foi quando nós fizemos a reunião com ele do Cenáculo, e que ele me contou a história que ele tinha com a Rosa Mística, sabe? Da mãe dele. Aí aquilo ali me marcou muito, me incentivou mais a ter mais fé, a trabalhar mais com o movimento, sabe?
me apoiou demais. Foi um apoio que só Deus mesmo. Assumi a responsabilidade e então consertei a minha vida. Comecei a andar de cabeça erguida, como ando até hoje. E então, eu devo tudo isso ao Padre Fábio. Falo a mesma coisa, porque ele foi mais que um irmão, ele foi um pai para nós. Para todos nós. Sempre ali, estendendo a mão na hora que a gente precisava e sempre apoiando. Ali, para mim foi demais. Ele jamais será esquecido nessa terra, jamais, porque ele se preocupava com o essencial. Ele não se preocupava com a aparência, ele não queria ser melhor do que ninguém. Então ele falava muito nas suas homilias, nós nunca esqueceremos da importância da humildade, da importância de olhar para os menores, para aqueles desfavorecidos. A gente começou na moto romaria, que a gente sempre faz, né? Aí eu convidei ele para fazer uma benção lá na hora de sair, né? E com isso, todos os anos ele já ia lá, fazia a benção e gostou. E depois também a gente deu a ideia de pedir ele para celebrar uma missa em ação de graça a todos os motociclistas. Com isso, empolgou mais o pessoal já ir para a igreja, rezar mais, fortaleceu muito a fé. E sempre quando a gente chegava em Aparecida, a gente lembrava dele também, né? Eu rezava por ele e tal. E com isso, muitos que estavam assim, não é esquecido, mas aquilo, eles já ficavam empolgados quando chegava dia 12 para a gente fazer a procissão. Minha doença foi impressionante. Ele estava na sacristia com as milícias na hora da missa. Ele subiu aquelas escadas lá que você conhece e a Deila falou com ele: olha, padre, a mãe está com um câncer no intestino. Aí eu vi que ele ficou triste. Mesmo assim, eu abracei nele, ele disse para mim: vai dar tudo certo. A gente não tinha ele como um padre, tinha ele como um amigo. Sempre foi muito amigo, tudo que podia fazer. E a gente também, tudo que a gente podia fazer por ele, eu principalmente, eu falo por mim. Tudo que ele precisava, ele me ligava. Era uma compra, era alguma coisa para Nazareno, tudo. Então falava: você é o braço direito dele. E ele era o nosso braço direito. Então, assim, ele foi um irmão especial. E o Padre Fábio, né? Ele é aquele tipo de pessoa, era aquele tipo de pessoa que expandia esse brilho todo especial do reino de Deus. Onde que o Padre Fábio nunca trabalhou nesta cidade? Todos os nazarenenses ou outras paróquias que ele passou, ele tinha uma generosidade sem fim. O olhar de amor, sabe? Eu só tenho a agradecer. Se eu estou vivo hoje, é porque ele me ajudou. Assim, ele ficou sabendo, até por mim mesmo, que o meu filho estava com problema por causa da catequese, o fato de mim, às vezes, ter que faltar, porque não tem onde deixar o meu filho, eu não tenho como deixar ele sozinho. Quando ele chegou lá, eu peguei o Iago da cama, porque ele ficava deitado, e sempre assim, nunca levantava a cabeça. E eu peguei ele na cama, sentei ele no sofá, ele sentou, ficou assim, e ele chegou e falou assim: oi, Iago, eu sou o novo padre de Nazareno, meu nome é Padre Fábio, eu vim aqui para te ver, para conversar com você. Se você não quiser conversar comigo, não tem problema, eu posso vir outro dia, o dia que você quiser, estou à sua disposição. Você pode mandar me falar que eu venho, viu? E eu peguei e falei assim: padre, espera que eu vou fazer alguma coisa para a gente comer. Se eu tomar um café? Aí ele: eu não vim para comer, eu vim para ver o Iago. Eu falei, assim, na hora não tem palavras para falar, sabe? Assim, é difícil a emoção, a gente não consegue controlar. E depois, no outro dia, meu filho já saiu da cama, né? Assim, vamos dizer, saiu assim, ele nem saía, precisava tirar ele para levar ele para o banheiro. O Padre Fábio tinha tanto carinho com a minha mãe
que assim, depois que ela ficou mais doente, mais velha, ela não aguentava mais ir, sabe? Aí ele fazia questão de passar lá em casa todos os primeiros domingos do mês que ele ia celebrar em São João Batista, para levá-la de carro. Aí, após a missa, ele trazia ela de volta. Eu vi algo de muito maternal também nele, né? Porque eu acho que ele era muito presença, né? Muito presença. Então, presente na vida de todos nós. E nós tivemos um momento difícil, né? Da doença da minha mãe. Ele ficou ali firme, né? Lá em Juiz de Fora. Nós aqui, cada um também com a sua responsabilidade, e nos vimos a primeira vez sem a mãe dentro de casa, o pai e o irmão mais velho. Então nós ficamos aqui. Nós sempre fomos assim, né? A gente é sempre unido, né? E ele prezava muito isso. Ele foi uma voz divina, um ungido de Deus. Eu não estava bem emocionalmente quando ele passou por aqui, rápido como um relâmpago, e eu estava, como eu disse, precisando muito de palavras de alguém que tivesse essa espiritualidade que ele tinha e a franqueza dele, a firmeza dele. Alguém que fosse firme, que falasse o que eu precisava ouvir, que me ajudasse a buscar dentro de mim as respostas que eu procurava há anos. E ele, solícito como sempre, ele atendia, né? Ele atendia a todos que procuravam por ele e que precisavam de uma palavra amiga, de apoio, de um sacerdote, porque para nós um sacerdote é uma figura do próprio Cristo. Como assim ele me disse quando ele me atendeu. Eu sou muito grato ao Padre Fábio, a gente foi muito amigo do povo, muito devoto de Nossa Senhora, ficou devoto de Santana. Depois as devoções pastorais dele, né? A Divina Misericórdia, Nossa Aparecida, e um homem incansável, trabalhou muito. Mas ali eu me senti assim como ressurgir para a vida, mais leve. O Padre Fábio me influenciou muito e ele despertou em mim as minhas potencialidades. Foi alguém que sempre me apoiou nas minhas decisões. Quando, por exemplo, eu resolvi fazer o mestrado, o doutorado, ele estava sempre ali. Quando o meu filho nasceu, completado um mês, ele teve a icterícia, né? Então ele ficou, tanto meu pai estava internado de um lado e ele de outro. Ainda falava o mais velho e o mais novo. Aí a médica falou que ele tinha um problema gravíssimo de coração, que ele ia ter que fazer transfusão de sangue e tal. Aí o Fábio chegou no hospital, eu contei, estava a Luciana, o Fábio e o Padre Geraldo. Aí eu contei, ele pegou e disse assim: que isso, menina, você não tem fé? Reza e pede a Deus. Teve fortão, né? Eu amo muito mais a Deus por causa dele. Porque ouvi-lo falar de Deus, aprender com ele as coisas de Deus, foi uma oportunidade que eu agradeço a todo momento. Porque não é uma coisa em vão, sabe? É uma coisa que me transformou mesmo. A oportunidade que eu tive de trabalhar com ele na catequese, a oportunidade que eu tive de acompanhar muita coisa de perto, né? Faz com que a gente mude. Eu vejo meu filho um exemplo para muitos que estão passando por algum problema. E aí tem gente que me procura e fala: Leila, onde você cria força? Aquele lá de cima lá. E o dia que o meu filho morreu de acidente, foi a primeira pessoa que entrou lá na bandeira foi o Padre Fábio. E me amparando, me trouxe para o necrotério aí, que teve que ficar aí porque não podia, que ele machucou muito, mas sempre comigo. Sempre comigo. Então, essas pessoas é muito especial, né? Você não pode esquecer nunca. Eu quero muito o dia que eu partir chegar com as minhas mãos cheias, se possíveis, né?
para Deus. E ele tem uma parcela nisso aí, grande, né? Ele fez eu acreditar que a fé é a base de tudo. Eu pensava que tinha fé, mas depois do convívio com o Padre Fábio, eu consegui ter mais fé na minha vida. E uma frase que ele sempre falou para mim, e ele deixou claro nos seus sermões: além da fé, agradeça a Deus acima de tudo. E, inclusive, foi a última palavra dele para mim, foi de obrigada. Quando, na verdade, quem tinha que agradecer era eu. Então, graças a Deus, eu tenho, de fato, o Padre Fábio deixou muitas marcas bonitas na minha vida e no meu sacerdócio. E eu me lembro dele algumas vezes falando de que a morte é como quando a gente sai para uma viagem de barco, né? Você está aqui no porto, você está no cais, você está vendo o barco se distanciar. Ele está continuando aí, ele vai indo, tem um momento que você perde ele de vista, mas aí ele ainda está indo para algum lugar. Talvez esse algum lugar possa ser o paraíso na interpretação dele, né? O mar Deus, que é quem nos leva, e a imensidão, o infinito do mar, talvez nos ajude a entender a imensidão e o infinito de Deus. O barco dele está navegando, e está navegando em quem ele mais confiou. Há uma ausência, há um vazio, né? Ele foi. Mas há também uma presença, um preenchimento, a memória que continua muito viva, muito forte, né? Pelo que disse, pelo que fez, pelo que foi, porque a gente vê as obras dele e, consequentemente, vemos ele. A gente escuta a voz dele, né, mídias, etc., e a gente parece estar escutando novamente. E uma coisa também que me surpreendeu, eu fui recentemente a Barroso, então, no lugar que você vai, as pessoas não me conhecem muito, porque eu ia muito, mas ficava muito lá na casa paroquial. Aí eu estava com, acho que não sei se é com o Fabiano, reconheceram ele, né? Ah, sei não, do Padre. Aí sempre tem uma história para te contar. E eu senti, eu que sou irmã dele, eu falei assim, poxa, essa pessoa está falando dele como se fosse alguém da família. Aí eu entendi o quanto é necessário, está sendo necessário fazer o documentário. Sabemos da importância desse homem na vida de cada um de nós, o quanto ele fez por nós, o quanto ele trabalhou para o município de Barroso e com a mesma dedicação iniciava seu trabalho em Nazareno, e o quanto ele nos ajudou, amparou, foi nosso pai espiritual, doou sua vida pela nossa, nos levando para o verdadeiro caminho. Diante a perda precoce dele, eu acredito que ele merece uma homenagem que eternize a sua história, para que ela continue florescendo em nosso coração, para que as gerações futuras possam conhecê-lo, para que nada do que ele foi e fez seja esquecido, e para que possa ser um modelo para aqueles que queiram seguir o sacerdócio. Sendo assim, eu lanço agora o projeto do documentário da vida do Padre Fábio. É difícil para a gente lidar com tudo isso, é um processo que assim, o luto tem que ser diluindo, né? Mas de vez em quando volta e a gente precisa falar sobre isso. Mas a gente precisa falar sobre isso, porque eu senti que as pessoas é como se ele faz parte da vida daquelas pessoas. E assim, todo mundo tem uma história, sabe, com ele. Todo mundo tem um carinho e é como se fosse um membro da família, né? Então, como a gente... E, na verdade, ele não pertence mais, a partir do momento que ele foi ordenado, ele não pertencia mais a nós, né? Ele ia pertencer à comunidade que ele estivesse. Pertenceu 30 anos do Barroso, depois ele foi para Nazareno, e se fosse, né, e seria como todo padre é, né? Deus, através da igreja, quis o trabalho do Padre Fábio em Barroso e quis o trabalho dele em Nazareno. E ele cumpriu a sua missão. Cumpriu da melhor maneira possível. E por isso as duas paróquias
lembram dele com tanto carinho, com tanta saudade. Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Sol que brilha à noite a qualquer hora me fazendo sorrir. Claridade, fonte de amor que me acalma e conduz. Essa luz só pode ser Jesus. Essa luz. O maior legado que ele deixa, pelo menos para mim, é o testemunho de fé dele. Sabe? Fazer com que a gente tenha certeza da existência de Deus. A fé. Já ia falar a mesma coisa. Também acho que é a fé. A gente ama da fé. Chegava, toda hora que você chegava lá e estava sentado no poltrona, rezando. Todo lugar que você mexia, tinha um terço dele. Mas o padre Fábio, considerando os anos de ministério sacerdotal dele aqui, nós podemos dizer, sem nenhum medo de cometer qualquer equívoco, que ele se tornou um patrimônio barrosense. Ele era a voz corajosa que transformava em luta aquilo que os nossos corações muitas vezes estavam receosos de ter que expressar. E ele não tinha medo de expressar isso. Porque ele era extremamente humilde. E isso é que mais conquistou o povo de Nazareno. Nesse pouco tempo, cronologicamente dizendo que ele esteve aqui, mas infinitamente marcante na intensidade. Ele é a marca de ter sido esse homem de Deus, com as suas fragilidades, como todos nós temos, mas um homem de Deus, um homem que confiava em Deus, que nas dificuldades se punha em oração, né? E por isso sempre se levantou. E uma pessoa como Fábio não ia passar assim pela terra em branco, né? Ele era intenso e ele era muito humano, viveu a vida com muita humanidade. O legado que ele nos deixou vai para sempre, porque isso vai passando de pai para filhos, para netos. E até que nos encontremos, como cristãos, acreditamos que não acabou aqui, mas lá nós vamos nos encontrar novamente. Gratidão. Gratidão é a palavra, né? Gratidão a Deus por nos ter dado o Padre Fábio. E gratidão ao Padre Fábio por ter correspondido à sua vocação, por ter sido o padre que foi e o ser humano que foi. Para nós que cremos, a esperança se torna concreta e real a partir da fé que nós temos no Deus vivo. Se nós não crêssemos em Deus, se nós não tivéssemos a confiança que nós temos em nosso Senhor como nosso Redentor, se nós não tivéssemos a certeza da ação condutora do Espírito Santo, nós não teríamos sentido para viver. Não esperaríamos nada além da morte. Não saberíamos o que é a vida e o sentido que essa vida tem. Por que há tanta gente triste hoje? Por que há tanta gente deprimida, ansiosa? Por que há tanta gente que busca o suicídio como remédio contra suas dores? Por que há tanta gente sem esperança, sem ânimo? Porque não tem fé. Sem fé não se tem esperança. Sem esperança não se vive o amor. Sem esperança não se vive uma vida digna. Sem esperança não se busca nada para além do que o horizonte histórico nos aponta, naquilo que é sensível, concreto e real e pode ser tocado pelas nossas mãos. Nós cristãos, portanto, cremos em algo maior porque temos Deus. Eu só digo o seguinte, que todas as vezes que ele saía daqui, eu sempre falava assim, meu irmão, Deus ilumine o seu caminho e Maria sempre o proteja. Hoje, no meu pensamento, no meu pulsar do coração, eu posso falar assim, Padre, o seu caminho foi trilhado com brilhantismo. Padre Fábio,
Com Deus o Senhor esteja. Se eu deixar no coração de vocês a fé em Jesus Cristo vivo, eu cumpri minha missão. Podemos passar por tantas dificuldades. Vamos todos passar pela morte, mas não podemos perder a esperança. Precisamos continuar confiando no nosso Deus e sabendo que Ele é um Deus fiel, que Ele não nos envergonhará, que Ele não nos deixará decepcionados. E diz São Paulo também, a esperança cristã não decepciona. Com essa palavra quero então dizer, a esperança cristã é real, é uma pessoa. A esperança cristã é a força que nos move. In te Domine speravi non confundar in eternum. Em Ti, Senhor, eu espero, em Ti, Senhor, eu confio, que eu não seja envergonhado eternamente. Assim seja.